Então, pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai estar vendo como realizar o cadastro do estoque, caso você tenha acabado de iniciar no sistema, certo? Então, agora que você já cadastrou ali a sua fazenda e o centro de custos, você vai entrar nessa tela de produtos aqui, que fica em cadastros base, estrutura, produtos, e dentro de produtos a gente vai ter aqui produtos novamente, tá? Então, você vai entrar nessa tela aqui. O cadastro inicial do estoque, ele é feito em três telas, tá? Essas três telas são essas aqui que estão aparecendo aqui ao lado: produtos, armazéns e estoques iniciais. O que que você vai fazer nesse cadastro inicial? Você vai ter que fazer primeiro um levantamento de tudo que você tem na sua fazenda, tá? No seu estoque, tudo que você vai controlar no estoque. Ou seja, você vai fazer um levantamento ali de tudo que você tem de insumo. Ou seja, você vai fazer um levantamento ali de tudo que você tem de sal mineral, por exemplo, de adubo, de herbicida, de inseticida, de peças de manutenção, de combustível, caso você tenha combustível armazenado na sua fazenda. Enfim, tudo que você vai controlar o estoque aqui no sistema, você vai fazer um levantamento primeiro aí na sua fazenda de tudo que você tem para entrar nessa etapa aqui, certo? Você vai fazer o levantamento de tudo que você tem e a quantidade. Fez o levantamento, você vai entrar nessa tela aqui que a gente acabou de ver, de produtos, e você vai fazer o cadastro de produtos, tá? Nessa tela aqui em específico, você vai cadastrar apenas os produtos, você não vai inserir a quantidade deles, tá? Como eu falei, são três etapas nessa primeira etapa, a gente só está inserindo os produtos no sistema para conseguir utilizar eles. Então, essa tela de produtos é onde a gente faz o cadastro dos produtos, não do estoque do produto, certo? Muito importante que você entenda essa diferença. No cadastro do produto, como é feito? Você vai vir aqui em adicionar novo, e nós temos todos esses campos aqui. O primeiro campo é o campo descrição, onde você vai colocar o nome do produto. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um sal mineral. Coloquei aqui o nome do produto como sal mineral 25 quilos, tá? Ou seja, estou cadastrando aqui um saco de sal mineral de 25 quilos. Então, esse produto vai ser referente a um saco de mineral de 25 quilos. Não precisa colocar NCM, tá? Só vai colocar NCM quando os produtos que você estiver cadastrando forem produtos que vão ser vendidos por você. Ou seja, caso você trabalhe com agricultura, você vai vender soja, milho, esse tipo de produto, banana, enfim, você vai cadastrar aqui com NCM. No caso de insumos, você não precisa colocar, tá? Aqui a unidade de medida, você vai colocar a primeira unidade de medida que você vai controlar o produto. Nesse produto aqui em específico, provavelmente você compra ele em sacos, então na nota fiscal ele vem em sacos. Então é recomendado que você utilize a primeira unidade de medida e a segunda também. Por quê? Porque na primeira unidade de medida, por exemplo, você vai colocar aqui como sacos, e na segunda unidade de medida você vai colocar como quilos. E quando você for cadastrar a nota de entrada desse produto, você vai lançar uma entrada como sacos, então na nota veio ali 25 sacos que você comprou. Você vai selecionar a unidade de medida sacos, e aí vai entrar para o estoque 25 sacos de 25 quilos desse produto, certo? Dessa forma aqui, utilizando as duas unidades de medida, a gente vai ter que configurar também como que o sistema faz essa conversão. Ou seja, a gente vai ter que dizer para o sistema como que ele vai calcular para saber quantos quilos tem em cada saco, para quando a gente fizer a conversão. Então, se você tiver dois sacos no sistema, o sistema tem que saber que é 50 quilos. Como que a gente faz isso? Nessa parte aqui de tipo e fator conversão. Toda vez que você tiver em dúvida, você vai clicar aqui nesse izinho após o nome tipo, tá? E o sistema vai te dizer como que você faz essa conversão. Então, quando a primeira unidade de medida for maior do que a segunda, você vai utilizar o tipo como multiplica. Quando for o contrário, quando a primeira unidade de medida for menor que a segunda, você vai utilizar o tipo divide, tá? Como assim a primeira unidade de medida maior que a segunda? Um saco, ele é maior que um quilo, certo? Então, a primeira unidade de medida sendo saco e a segunda sendo quilo, você vai utilizar multiplica. Agora, caso você tenha feito o contrário, caso a primeira unidade de medida do seu produto seja quilos e a segunda seja sacos, aí você vai utilizar divide. Ou então, caso você esteja cadastrando um produto por tonelada. Então, a primeira unidade de medida do produto vai ser tonelada e a segunda vai ser quilos. Você vai utilizar multiplica porque a tonelada é maior do que um quilo. Então, essa é a lógica, tá? Do tipo multiplica ou divide. Então, sempre que você tiver na dúvida, basta clicar nesse izinho aqui que ele vai te mostrar. Então, aqui você vai ver como que você vai utilizar o tipo de conversão e aí você vai selecionar. No meu caso aqui eu coloquei multiplica porque o saco ele é maior que o quilo e o saco está na primeira unidade de medida. Então, vai manter multiplica e aqui no fator conversão você vai colocar a quantidade. No meu caso aqui 25 porque um saco é de 25 quilos, tá?
Se fosse um saco de 60 quilos, eu colocaria 60 aqui, certo? Tendo feito essa configuração, aqui embaixo você vai selecionar o grupo, categoria e classe, tá? Pode ver que um depende do outro. Então, para a categoria aparecer, preciso selecionar o grupo, e para a classe aparecer, eu preciso selecionar a categoria. No sal mineral, a gente já vai ter aqui insumos pecuária, já vai ter nutrição animal, e ali embaixo já vai ter o sal mineral, tá? Então, você vai selecionar aqui. Seguindo aqui para frente, a gente vai ter conte lote. O que que é esse campo conte lote? Controle de lote. O produto que você está lançando, você vai lançar ele em lote e com vencimento? Se sim, você vai marcar como sim, se não, você mantém em não, tá? Esse conte lote é mais útil para vacinas, tá? Então você vai ter que ficar controlando ali o lote do produto e o vencimento dele. Produtos que você não se apega muito a isso, pode deixar como não mesmo, tá? Controla estoque, você vai sempre marcar como sim, tá? Que é para você conseguir controlar o produto no estoque. E aqui em estoque mínimo, caso você queira ter a quantidade mínima desse produto. Ou seja, se eu colocar aqui como 10, o sistema sempre vai me avisar quando eu chegar a 10 sacos, né? 10 unidades, 10 da primeira unidade de medida. Então, se aqui tivesse quilos, o sistema sempre me avisar quando eu chegasse a 10 quilos no estoque do sistema. Então, esse é o estoque mínimo. Que o valor referência é o valor de mercado do produto, então um saco de 25 quilos você compra por R$ 50, por exemplo. Você vai manter aqui o valor referência como 50. Não precisa ser exato, tá? Mas é um valor ali médio que você compra, tá? Que você vai manter ativo como sim, e apontamento você pode também marcar como sim, tá? Os demais campos, por enquanto, você não precisa preencher, não precisa se preocupar, tá? São para quando você já estiver mais avançado no sistema, e aí você pode manter, tá? E aí você pode seguir e salvar. Então, você fez ali o cadastro do produto do sistema. Como eu falei, você vai fazer esse cadastro para todos os produtos que você tem na fazenda atualmente, tá? Você vai fazer um levantamento ali e vai lançar eles nessa etapa de produto. Se você achar melhor, em vez de cadastrar por essa tela aqui que a gente está, você pode cadastrar pela planilha. Você vai clicar aqui do lado, aqui em cima, vai clicar em importar. Aqui em importar, você vai clicar nesse botão para fazer o download da planilha do sistema. Você vai preencher a planilha tem os mesmos campos que a gente viu aqui no sistema. Depois de preenchido, você coloca a planilha aqui e clica em importar. Que aí os produtos que você cadastrou na planilha vão ser cadastrados aqui, tá? Então, se você achar melhor, tem essas duas formas de fazer: planilha ou manualmente aqui. Certo? Fez o cadastro, você já finalizou a segunda etapa. Recapitulando aqui, primeira etapa você faria o levantamento dos produtos. Segunda etapa, você vai cadastrar todos os produtos nessa tela de produtos. Você pode perceber que nessa tela de produtos a gente não fez nenhum cadastro de quantidade, a gente não colocou quanto de cada produto a gente tinha no estoque, certo? Onde que a gente faz isso? Passando aqui para a próxima etapa, a gente vai clicar em armazéns. Aqui em armazéns, a gente vai ter os armazéns da fazenda, para você provavelmente não vai ter nenhum. Você vai clicar aqui em adicionar novo. O que que é esse armazém? Aqui no armazém, onde a gente vai fazer o cadastro de onde os produtos vão ficar na fazenda. Então, por exemplo, você pode ter um armazém chamado armazém de insumos, que é esse armazém onde vai ficar todos os insumos da fazenda. Você pode ter outro armazém chamado armazém de farmácia, que é onde vai ficar todos os produtos relacionados ali à sanidade animal, caso você trabalhe com pecuária. Você pode ter um armazém chamado tanque de combustível, caso você tenha um tanque de combustível na sua fazenda, e aí toda vez que você lançasse o combustível, ele ficaria armazenado no tanque de combustível. Então, o armazém nada mais é do que onde o produto fica separado no sistema, onde o produto fica armazenado no sistema. Então, toda vez que você vai dar uma saída do produto, você tem que indicar de qual armazém ele está saindo. Toda vez que você for dar uma entrada do produto, você vai ter que indicar para qual armazém ele está indo. Então, como eu falei, você pode cadastrar aqui um armazém chamado armazém de insumos, que é onde vai ficar todos os insumos da sua fazenda, tá? E o tipo dele vai ser insumos também. Esse tipo de produção só vai ser utilizado quando você estiver cadastrando os armazéns que vão ficar armazenados os produtos que você colher. No caso você trabalhe com agricultura. Caso você trabalhe com pecuária, todos os seus armazéns vão ser do tipo insumos, tá? Então, pode ser insumos e salva. Então, caso você trabalhe com agricultura, você também vai ter o armazém do tipo insumo. A diferença é que você vai precisar de um armazém tipo produção para registrar a colheita, tá? Só deixando isso bem claro. Caso você trabalhe com agricultura, você vai ter que ter um armazém do tipo insumos, caso você trabalhe com pecuária também. Agora, caso você trabalhe com agricultura, você vai ter que ter um armazém de insumos, né, para deixar os seus insumos armazenados, mas também vai precisar ter um chamado produção,
quando você for fazer a colheita, certo? E aí você vai realizar o cadastro. Aqui na sigla você coloca só, por exemplo, AI, né, que seria de armazém de insumos, ou então armazém farmácia, você coloca F, enfim, é só uma sigla mesmo para identificar aqui. Tendo feito isso, você vai clicar em salvar e vai ter feito o cadastro do armazém. Então, você já fez ali a terceira etapa do cadastro do estoque inicial. Fez o cadastro dos produtos e dos armazéns, o que que você vai fazer? Você vai vir aqui em estoques iniciais e aqui é onde você vai lançar a quantidade dos produtos em qual armazéns eles estão. Então, por exemplo, você vai vir aqui adicionar novo e vamos supor que eu vou lançar aqui um adubo que eu cadastrei. Selecionar aqui o adubo e aqui a unidade de medida dele está em quilos, tá? A primeira unidade de medida dele está em quilos. Eu vou selecionar para qual armazém ele está indo. Então, o armazém de insumos. Aqui no campo quantidade é a quantidade atual dele, ou seja, você tem no seu estoque agora 5.000 quilos de adubo. Então, eu vou colocar aqui 5.000. Você colocou 5.000 quilos, você já pode vir aqui e clicar em salvar, porque você está registrando que atualmente você tem 5.000 quilos desse produto no seu estoque. Novamente, o objetivo desses cadastros que a gente está fazendo é deixar o sistema alinhado com o estoque que você tem no momento. Então, se você tem 5.000 quilos de adubo, você vai colocar produto adubo e colocar a quantidade dele. Se você tem 200 litros de combustível no seu tanque de combustível, você vai cadastrar o produto combustível, vai colocar o armazém tanque de combustível ali e vai colocar 200 litros aqui. Então, você vai fazer esse processo para todos os produtos que você tem, para o estoque do sistema ficar alinhado, tá? Então, é muito importante que você faça isso para quando você for dar as entradas por notas, ou quando você for dar as saídas de uso, o sistema ficar alinhado com a quantidade que você tem de estoque no momento, certo? Então, como eu falei, a gente vai preencher essas três telas aqui. É muito importante que você não pule as etapas, tá? E que você siga aqui. Caso você tenha ficado com alguma dúvida no cadastro, você pode chamar a gente no suporte e a gente vai estar tirando a sua dúvida.